Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir isso a hora que, né, você for assistir. Estamos aí para mais um SynCup do Remapeamento Crítico da Web3Dev. Vale dizer que tem sido uma experiência muito rica, muito bacana, não só porque esse remapeamento crítico ele já começou de uma forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Ele já começou com o próprio Miro, né, da Web3Dev, não começou no Miro, por exemplo, do Rerê, que está congestionado, tem um volume gigante lá de mapeamentos de, de, de várias coisas, não só dos mapeamentos críticos lá colocado, que a gente vai ter que começar a fazer, né, uma limpa, vamos dizer assim, para descentralizar, para não ficar só num lugar só. Começou também com as experiências dos outros mapeamentos críticos, dos outros vários projetos, né, que aconteceram durante 2023. Então, já começou também com uma pegada com fio terra mais bem enterrado, entendeu? Assim, então é isso. Então a gente, por exemplo, fez uma dinâmica de originação muito rica com cada um dos fundadores, junto com a Ana, né, da Web3Dev, foi realmente sensacional. E tem agora, inclusive, a Ana vai estar compartilhando, imagino eu, né, teve aí um dever de casa, entre aspas, na mudança da fase de originação, né, para a gente chegar na coideação complexa, que é a segunda fase, que é justamente ela fazer uma reflexão, né, de espelhamento com a originação, com cada uma das originações, com o que ficou marcado, né? Obviamente que isso valeria também para o André. Não sei se o André está ligado nessa dinâmica, Ana, não sei se você chegou a falar com ele. Então, eu acho que é legal que serve, o que você for falar hoje serve de referência para ele, né? E aí, André, você vai ter a oportunidade de estar fazendo isso, né? E aí, uma vez que a gente abre os trabalhos fazendo essa dinâmica, a gente vai estar abrindo os trabalhos fazendo essa dinâmica, né, para ouvir a Ana, o que espelhou para ela junto a cada originação, né, e do espelhamento com cada originação de cada pessoa, o que no geral, né, é a síntese desse espelhamento para ela. Então, a gente vai ter esse entendimento dela daqui a pouquinho. A gente vai inaugurar, né, literalmente agora, a fase de coideação complexa. Tá? Mas antes, mais nada, vamos fazer o que a gente sempre faz, que é um check-in, né, para sentir seu estado de espírito, como é que você está chegando, correto? E na sequência, a gente já começa com você, tá bom, Ana? Então, beleza. Vamos começar aí com você, Paula. Paula, querida, fica à vontade aí para fazer seu check-in, depois passa para quem você quiser. Prazer, gente, estar aqui. Curiosa, meu primeiro mapeamento crítico, então vai ser bem bacana, cocriação, e quero aprender bastante. E vou passar para a Ana. Opa, eu chego contente, assim, de conhecer a Paula. Eu vi ela numa reunião mais cedo também. Achei legal que você é literalmente aquele avatar, né? O desenho corresponde bastante. Também feliz da participação do Cauê, que a gente tem trocado bastante ao longo da semana ali em, em outros estudos, né? Do Green Pill, e tô sempre trabalhando com o André, então ver todo mundo assim nesse encontro, nessa retomada que a gente parou já tem algumas semanas, e retomar é muito bom. Eu tô bem animada assim que eu chego. Passo pro Cauê. Boa tarde, galera. Bom ver vocês aqui novamente. Bom, chegando numa energia parecida com a da Ana. Tô animado, porque eu tava perdendo os últimos mapeamentos da Web3Dev. Eu perdi acho que dois. Bom, mas estava fazendo essas trocas com a Ana, colando nos grupos de estudo de DAO. E hoje deu certo da Ana chegar junto lá também no finalzinho do encontro com a comunidade de Bumpio. Bom, vamos entrelaçando e experienciando. Passo para o André. Legal. Boa tarde, pessoal. Também estou nessa energia assim de retomada e pós o feriado e do começo, digamos, do ano, assim, claro que a gente já começou faz muito tempo, mas a gente sabe que tem, né, essas turbulências por conta, né, da agenda, e que bom que a gente está podendo se encontrar novamente, retomar, e é sempre uma oportunidade, né, de conhecer melhor as pessoas, assim, que têm os mesmos interesses, principalmente a Ana, né, que
que a gente trabalha junto, então é bem enriquecedor nesse sentido, assim, de a gente se conhecer melhor e ir aprendendo. Passo pro Herré. Então, beleza. Só volta para você, Ana. Fica à vontade para você compartilhar essa sua exploração, né, de espelhamento com a originação de cada um dos cofundadores, e depois a síntese, né, do que você entende que é a síntese disso tudo. Fica à vontade aí, querido. Você está mutada. Obrigada. Deixa eu só silenciar um negócio aqui. Pronto. Aliás, você está com um mapinha, você está com o seu Miro aberto aí? Você pode compartilhar a tela se você quiser. Eu tô com ele, mas eu não lancei nele. Eu lancei num bloco aqui para eu justamente entender qual que é a Tá. melhor forma de eu lançar. Mas eu vou compartilhar aqui, talvez eu já possa ir fazendo isso no fluxo, né? Mas Isso. eu fiz essa recapitulação e eu fiquei um pouco perdida da onde eu colocaria os posts e etc. Mas eu vou pular a minha originação, porque se trata de mim mesmo, então não tem muito. Quer dizer, tudo é um espelho, né, para mim ali. E aí eu vou colocar o que eu anotei. Eu me ative a extrair pelo menos um espelhamento de cada pessoa, né? E do André eu anotei. Depois vocês me deem um feedback se eu fiz da forma correta, porque foi a minha primeira experiência com esse exercício, né? Então, do André, eu observei que ele teve, assim, uma fase acadêmica bem parecida com a minha, assim, sabe? E uma coisa que se espelhou muito é ele ter enveredado ali na parte do mestrado, que foi algo que eu almejei por muito tempo, apesar de eu não ter trilhado esse caminho, foi algo que ficou extremamente espelhado, assim, na hora que eu estava revendo a originação do André. Então, foi o principal espelho que eu extraí, assim, né, o ponto de espelhamento da jornada do André. Eu até tive dificuldades de listar mais de um, porque eu achei tão singular a jornada de cada um e a história que realmente não tem tantos paralelos, né? Por exemplo, no caso do Ian, o que eu anotei foi principalmente quando ele cita assim que ele tirou um período que foi um ponto de virada, onde o autoconhecimento foi uma fase de foco central na vida dele, onde ele meio que fez até um ritual, digamos assim, de ter queimado algumas coisas e de que dali para diante ele teria uma nova forma de se olhar, de olhar para a vida, né, para os valores dele. Na minha trajetória eu também tive algumas situações assim de virada e que o autoconhecimento também estava, digamos assim, num carro-chefe, assim, né, uma área da minha vida que estava sendo mais enfática do que as demais, do que estudo, do que o profissional. Na parte, acho que esse daqui é o Vini, se eu não me engano. Do Vini, eu vi um espelhamento muito sobre como ele se comunica e às vezes essa questão de ser muito expressivo, se colocar muito criativo na comunicação. A gente meio que até colocou uma característica de que ele tem uma comunicação leve, assim, a gente meio que ficou dando esses feedbacks para ele, e eu sinto que o fato de eu ser mineira e o mineiro ter muito essa contação de caos e a gente meio que se conectar através de contação de histórias, assim, me veio muito a questão do Vini, de espelhamento. Na jornada do Dani, eu anotei que apesar da gente ser de gerações diferentes, ele colocou, ele reconhece que
o contato com o computador pessoal foi um ponto decisivo, né, na jornada profissional dele, e que ele teve um contato muito, digamos assim, comparado com a maioria das pessoas, né, ele teve um contato muito prematuro com as tecnologias, né, com o computador. E eu reconheço que eu tive esse privilégio também, que o meu pai pôde me proporcionar isso, assim, de ter tido um primeiro computador e eu poder usufruir desse computador, né? E no caso do Melk, eu anotei algo que espelha mais num aspecto mais recente dessa questão de se aproximar com a filosofia, com a teoria do network state, e disso ser um recente interesse, assim, que chamou muita atenção, que ele até mencionou que tem marcos, né, que aconteceram, ele ter conhecido o Ethereum, depois ele colocou alguns marcos, e o último marco foi ter conhecido essa linha de pensamento do network state. E realmente, para mim, foi um ponto de espelhamento. Assim, não sei dosar se foi um marco tanto quanto ele, né? Mas para mim me chamou muita atenção alguém e um grupo de pessoas estarem trabalhando dentro dessa linha de pensamento e tentando implementar algo dessa natureza. Então, acho que eu passei por todos aí. Espero ter atendido minimamente a expectativa do exercício também. Então, querida, agora seria legal, dentro desses espelhamentos bem pontuais que você elencou para cada um deles, você entender como é que você se relaciona com cada espelhamento desse. Quer dizer, não basta apenas ter o espelhamento, né? Qual é a oportunidade que esse espelhamento ele, ele já significa? Qual oportunidade ele já está representando para você, né? Você começar a entender de que forma esse espelhamento pode gerar um grau de proximidade maior, né, com essa pessoa. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque normalmente as relações de sociedades, né, do ato fundacional de organizações, elas são muito contratualizantes, de uma forma geral, tá? Não estou falando de formas específicas. São muito contratualizadas, né? São judicializadas, e se tende a separar, né, o relacional do transacional, ou seja, se tende, numa dinâmica organizacional, se separar, embora a gente não consiga, porque nós não somos assim, nosso make-up biológico não é assim, mas tenta separar o transacional do relacional. E a oportunidade que a gente quer fazer, a oportunidade que a gente quer fazer o highlight, né, jogar um foco, jogar a luz, é justamente o contrário. O quanto essa dimensão relacional, uma vez espelhada, ela gera um tipo de proximidade que é criativa. Ou seja, um tipo de proximidade que tem um grau de afetividade maior, mas ele é criativa, porque você se sente mais à vontade, vamos dizer assim, para se abrir e para fazer o ato de se abrir para cocriar, né? Para você interagir, você cocriar. Por quê? Porque você não está preso ou não está presa a nenhum tipo de estrutura hierárquica ou nenhum tipo de, de, de como é que se diz? De institucionalização da relação, né? Ah, ele é meu sócio. Ah, ele é meu gerente. Ah, ele é meu supervisor. Quer dizer, então, eu sei que isso não é uma característica do Web3 Dev, mas eu estou falando de uma forma generalizada para você entender o porquê do exercício do espelhamento, entendeu? E por quê? Porque isso vai ser muito importante mais à frente, quando a gente começar a fazer a reprova de conceito da Web3 Dev como empreendimento em rede, entendeu? Então, ou seja, a sementinha ela é plantada no final da originação e a gente começa a regar ela com a coideação complexa, né? Então, é isso. Então, fica aí a sugestão de você fazer essa reflexão, né? Que oportunidade representa esse espelhamento para mim com relação a essas pessoas, no sentido criativo e co-criativo, né? Do grau de aumentar o grau de proximidade
aumentando o espectro de interesses, né? Explorando esse espelhamento, né? Esse tipo que também pode significar, Ana, uma baita oportunidade para você e para o outro de crescimento conjunto, entendeu? De coevolução, vocês podem estar trazendo à tona dinâmicas dialógicas, ou seja, de conversas e explorações que até então, do tipo de sociedade que somos, a gente tende, né, a categorizar, classificar, botar tudo em escaninhos diferentes, você jamais levaria com eles, ou eles não levariam com você por causa do contrato social, entendeu o que eu estou falando? Do paradigma organizacional. Então, essa que é a essência, né, da proposta aqui desse tipo de exploração. Acredito que o André tem compreendido, né, o exercício, e fica a sugestão, André, para você fazer o mesmo. Tá? Assim que você tiver a oportunidade, você passar, né, por esses mapeamentos todos, dar uma olhadinha, ver o que vai espelhando, não precisa ser uma coisa, pode ser uma coisa ou duas ou três, enfim, em cada um deles, e depois fazer esse exercício que eu estou propondo para a Ana fazer. Né? Mas é isso. E aí seria interessante, Ana, e a gente vai começar a fazer esse trabalho agora, né? Que se tivesse você, o André, o Vini e outros, seria mais rico. Mas eles chegando, a gente vai ter essa oportunidade, né? Então, como você que fez o exercício, vamos começar por você, tá bom? Tá. Então, gente, a gente vai iniciar agora. Antes de iniciar, eu vou parar só para fazer uma rapidazinha apreciação, ou se você quiser reagir a alguma das coisas que eu falei, né? E também abrir um pouquinho, caso a Paula queira se manifestar, o próprio André também. Então, antes da gente mergulhar, a gente agora vai fazer o deep dive, tá, gente? A gente vai iniciar a coordenação complexa. Fica à vontade para reagir, Ana, se você quiser nesse sentido. A minha reação seria mais para esclarecer se eu entendi a continuidade desse exercício, porque ele tem uma certa subjetividade que cabe muito da minha interpretação. Então, eu entendi que a pergunta central é eu identificar uma oportunidade que eu possa extrair desse espelhamento. Então, pegando um caso de exemplo, já que o André ele passou por uma experiência de mestrado e eu tenho esse espelhamento, esse desejo, então eu poderia estar criando na nossa relação um ponto de entender da experiência dele o que eu posso me beneficiar, a gente trocar informações sobre isso. A gente chama de discovery space, a gente chama de espaço de descoberta. Você tem a oportunidade de criar novos espaços de descobertas a partir do espelhamento, entendeu, Ana? Então, é isso. Aqui eu não quero usar muito os termos que a gente usa para fazer a dinâmica do mapeamento crítico, porque eu acho que eles, com o tempo a gente vai falando, sabe? Eu prefiro primeiro tentar explicar eles sem usar os termos, mas é um discovery space, é um espaço de descoberta que vai surgindo, que estava sempre ali, só que não se tinha consciência que ele estava, né? E que é uma oportunidade incrível para nos mutuamente humanizar, né? E de fazer um espaço de descoberta e a gente ampliar o lúdico, né? O criativo e o lúdico da dinâmica relacional, entendeu? Eu tenho outra É isso, não sei se... reação que, na verdade, vem da continuidade que a gente vai dar, né? E você citou sobre que quanto mais pessoas, melhor. Eu acredito que essa tríade, eu, o André e o Vini, a gente vai conseguir estabilizar a partir da semana que vem. Mas fica uma dúvida se eu posso abrir o convite para outros membros da comunidade que não participaram da originação, ou tem que ser exatamente as pessoas que participaram da originação, porque existe pessoas que estão interagindo com a Web3 Dev, que já fazem parte da trajetória, mas que por não ter, talvez, coincidido, né, da gente ter convidado elas para a originação, elas podem agregar na coideação ou em outras fases, sem a gente precisar retornar. Então, eu queria entender melhor a dinâmica para a gente poder, talvez, engajar quem participou da originação minimamente, ou pelo menos estabilizar essa tríade para o trabalho seguir produtivo. Então, excelente pergunta, querido.
Aí eu vou falar baseado nas experiências, né, que já ocorreram e que não foram poucas, como você sabe. Gente, deu de tudo, tá? Nas dinâmicas de remapeamento crítico no ano passado. A gente fez remapeamento crítico com uma pessoa praticamente até o final da coideação, que foi o caso do Celso, por exemplo, com a fitostância. A gente começou a originação com 8, 10 pessoas, que é o caso da Keynote Studios, por exemplo, e que ainda não terminou a originação, diga-se passagem, né? A gente teve, no caso do Espaço Voa, a Juliana, junto com o Pedro Ivo, tocando a bola e, eventualmente, trazendo pessoas. A gente percebeu o seguinte, de uma forma geral, o que deu para perceber com a experiência, né? É que a gente agora, na coideação, a gente vai explorar, o primeiro momento da coideação complexa é explorar a proposta de valor, correto? E como ela está intrinsecamente ligada ao ato fundacional do projeto, evidentemente faz sentido fazer com as pessoas que passaram pela originação. Primeiro ponto. Depois que a gente entender a proposta de valor, a gente entender se essa proposta de valor ela foi evoluindo ao longo do tempo ou se ela e o quanto ela foi sendo apropriada culturalmente pelas pessoas, né? Isso aí nesse primeiro momento vai ser com vocês que participaram da originação. Mas quando a gente começar a fazer o mapeamento, tá? Orgânico organizacional O2, né? Orgânico organizacional da Web3 Dev, sim, convidar pessoas vai ser muito rico, um pouco mais para frente, tá? Porque vai tornar esse mapeamento ainda mais rico do que ele já é, da forma como ele vem sendo feito, entendeu? Então é isso, Ana. Não sei se eu te respondi, mas é isso. Eu acho que daria um pouquinho mais para frente, sim. Mais alguma coisa, querida, que você queira colocar antes da gente ouvir o André aí e a Paula? Não, eram esses 2 pontos mesmo. André, fica à vontade aí. André, você está com a gente? Alô, será que perdemos o André, gente? Talvez ele mencionou numa outra reunião que na cidade dele tá chovendo bastante, que a internet dele não Oi, tá muito legal. travou aqui, desculpa. Não, tudo bem, querido. Estamos aqui. Você ouviu o que eu falei? Você chegou a acompanhar todo esse início de exploração hoje junto com a Ana? Sim, não, eu tô acompanhando e acho legal a gente ter essa sincronia, assim, por parte de essa, essa sinergia, digamos, acadêmica, que também se reflete também nessa parte educacional do Web3 Dev. E é algo que a gente pode mergulhar mais, assim, que eu acho que é como se tinha comentado, às vezes está ali, mas a gente não toca, né, em alguns tópicos e vai deixando isso mais subliminar ou indiretamente, mas é legal trazer à tona e fazer esse exercício. E eu vou também fazer esse espelhamento e trago daí em breve também essa minha perspectiva. Show Acho de que bola. seria nesse sentido. É desse sentido mesmo, André. E vocês vão perceber, gente, que o espelhamento do André vai ser totalmente diferente do espelhamento da Ana para cada uma das pessoas. E vocês vão perceber que na hora de vocês olharem as diferenças de espelhamento, vocês vão encontrar um outro espaço de descoberta, né? Um outro discovery space para fazer juntos. Quer dizer, na realidade, o espaço de descoberta ele vai se complexificando, tá? E ele vira uma espécie de espaço meta de descoberta, né? Um meta space, um meta discovery space, que ele fica que nem como se fosse uma nuvem, sabe, Ana e André? Ou um ambiente de por entres, né? De in between, né? Um ambiente de in betweenness, né? De por entre os espaços de descoberta de cada um, que vocês vão perceber como é que ele começa a fazer parte da sua vida, né? Parte da sua vida e parte da própria forma como você está tocando o empreendimento. E isso faz com que a gente faça um detox e uma desprogramação da máquina econômica, né? Do mecanismo econômico, porque o principal mal que parasita, né, as organizações é um mecanismo econômico. Ele é absolutista, ele é totalitário, né? Ele consome tudo e todos. Quer dizer,
tudo em prol, né, do mecanismo econômico, entendeu? Então, o mecanismo econômico ele é autocrático, ele é autoritário, ele é totalitário, ele suga tudo, ele parasita, né? E essa é uma forma da gente conseguir fazer um detox, culturalmente falando, desse mecanismo econômico, entendeu? Que está na raiz de qualquer organização, né? Do paradigma organizacional, de qualquer projeto. Então, é aí que entra, aí que você começa a entender o, o, os aspectos de regeneração que o mapeamento crítico traz, né, para você e para o projeto, entendeu? Ressignificar a sua relação com o trabalho e o tipo de trabalho que você faz, entender que esse espelhamento relacional ele é muito rico, né? E ele é um motor tão poderoso, ou até mais poderoso do que o econômico, né? É justamente perceber esses espaços descobertos, né? Esses discovery spaces, que proporciona que a proposta de valor consiga evoluir, né? Co-criativamente. Então, não fica aquela coisa de marketing, né? Cristalizada, estamentada, colocada no quadrinho, na parede de missão, posicionamento. Isso aí, esquece. Fica aquela coisa que não faz sentido nenhum. Fica só uma referência escrita ali que não tem a menor aderência com relação a essa dinâmica de realidade complexa que a gente vive. Enfim, eu só estou aqui elencando as coisas para vocês entenderem do porquê que essa dinâmica de espelhamento ela é fundamental para a gente poder explorar a proposta de valor. Deu para consubstanciar melhor para você, André? Sim, sim, perfeito. Obrigado. Tá. Paula, quer reagir, querida? Quer fazer alguma apreciação antes da gente seguir aqui? Muito rapidamente dizer que eu estou aqui no meu espaço de descoberta total. Eu não participei da originação, mas assim, quero muito participar de outras oportunidades. Em outras oportunidades, vai ser incrível essa experiência. E, nossa, eu quero hackear o sistema, quero levar isso para o que eu faço no meu dia a dia. Muito legal. Tá bom, querida. Muito legal mesmo. Gente, eu quero dizer que isso tudo faz parte da dinâmica do paradigma peer-to-peer, tá? Peer-to-peer paradigm, tá? Que é uma tecnologia social gregária, interativa, né? Empática da nossa espécie. É mais antiga do que o paradigma organizacional, muito mais antiga. Ela remonta, né, nossos ancestrais nômades, né? Há 250, 300 mil anos atrás. E ela tem a ver com e ela que é responsável pela a continuidade da nossa espécie, né? Ou seja, se a nossa espécie continua existindo, deve ser o paradigma peer-to-peer, tá? E o RE esse é um dos paradigmas que consubstancia o RE com o protocolo cultural intergerativo. Então, vamos seguir então, Ana. Você quer fazer alguma coisinha aí? Vi que você está mexendo aí na... Eu estou só conseguindo organizar melhor para até facilitar a localização do André quando ele for fazer o espelhamento, né? Aquilo que é de cada originação, que estavam o framework assim do Vini estava meio avulso assim, então só meio que dando uma geral aqui não é bem no design, mas aglomerando as informações dentro de um frame. E não esquecendo que isso é uma dinâmica viva, tá, gente? Ou seja, dá para fazer um post mapping constante aí, tá? Dá para estar sempre botando mais informação, é uma coisa viva, não é uma coisa estática, né? Que está aí congelada no tempo e espaço. Mas quando você Sim. finalizar, você me fala que a gente já começa a fazer um mergulho aqui. Eu estou praticamente finalizando e aproveitando que o microfone está comigo, assim, não, acho que é isso, assim, vamos seguir e aí dissolve, assim, qualquer dúvida. É porque eu não sei se eu tenho que registrar todo esse espelhamento exatamente aqui no Mir, ou se a gente coloca no cantinho de cada pessoa ali um espaço ou se a gente tem a liberdade criativa também de criar um quadro só para esse post mapping, né? Isso aí é uma coisa nova, por exemplo. Eu te falo, isso é tudo muito fresco, tá? Mais uma vez, não é uma metodologia, né? Não é uma receita de bolo, não é uma equação, né? E a gente está
a gente está colocando em prática o remapeamento crítico com o avião voando, né? Trocando o combustível com o avião voando. Então, nesse sentido, fica à vontade, tá? Para vocês fazerem o registro de como vocês querem fazer aí no remapeamento crítico da Web3Dev o registro do espelhamento, né? De repente você pode chamar esse de espelhamento P2P originação barra espelhamento P2P ou espelhamento P2P barra originação, da forma como você quiser. Pode botar de um cantinho aí você bota o seu espelhamento com cada pessoa, né? E o André faz o mesmo, né? Etc. E aí é bom depois você própria ver, você própria Ana e você próprio André, vocês verem qual é a oportunidade de espaço de descoberta, né, de discovery space que existe nesse espelhamento. Aí você coloca no lado, que aí você pode fazer o convite para explorar com essa pessoa, entendeu? É um pouco por aí. Eu acho que a gente pode fazer dessa forma aí. Tá bom, Ana? Tá bom, beleza. Eu e o André, depois a gente pode... André, se você quiser fazer com o seu contigo, comigo, e aí a gente meio que encontra esse lugar aqui no Miro para preencher o meu e organizar o seu junto. Combinado. Bem, vamos lá então, querida. Estou doido para começar aqui. Beleza. Então vamos Bora lá. lá. A primeira questão é a seguinte, né? O que você, Ana, isso vale para os dois, tá? O que você, Ana, o que você, André, entende por proposta de valor? Essa é a primeira pergunta. Essa é a pergunta de abertura da dinâmica, né? O que cada um de vocês entendem por proposta de valor, né? Então você pode já botar aí, inclusive, Ana, a fase de coideação complexa, grandão, como você botou para a originação, Uhum. que aí vai ser aí isso aí do lado como você fez, né? Coideação complexa. E aí a gente vai já essa é a primeira perguntinha, tá? A perguntinha é essa. O que cada um de vocês entendem por proposta de valor? Pode começar André, você, André, à é medida que melhor. a Ana está organizando o espaço aí. Bom, então, quando me vem essa questão, assim, eu acabo direcionando muito com questão de marketing ou publicidade, no sentido, assim, de agregar valor a algum serviço ou algum produto, né? Então, a gente tem algumas ramificações e até termos semelhantes, mas que a gente sabe que tem uma diferença, assim, mais no seu significado. Então, por exemplo, a diferença entre valor e preço, marketing e branding, né? Então, que um se trata mais de algo de uma identidade daquele produto e o outro se trata mais de uma de uma dor, né? Enfim, resolver algum problema com base em um perfil. Né? Então, acho que como eu estou mais ligado nessa área, eu acabo remetendo mais a esses conceitos mesmo de você considerar a estrutura, né, de um negócio, público-alvo, enfim, para poder realmente, como que eu posso explicar, tá ali negociando de uma maneira justa ali com os clientes. Então, acho que num sentido assim mais macro, econômico, acho que seria nesse sentido e que teria essa diferença que não se trata de algo só como preço ou aquela coisa assim de numérica, né? Tem algo assim mais qualitativo que envolve, né, um estudo também em alguns casos, né, de mais profundidade, de conhecer, né, o público e que não é e que também não é algo assim de emissão e recepção, sabe? Eu acredito que também tem essa troca e talvez um modelo mais tradicional ainda seja assim, mas acho que tem essa possibilidade de desse valor ele se criar um mix, né, com outras vertentes e outras abordagens para realmente contemplar esse termo. Então acho que é mais nesse sentido.
Bacana. Valeu, André. Ana, fica à vontade. Tá, eu vou escrever depois. Depois eu até peço sua ajuda, André, para transcrever o que você disse. Eu posso ouvir também depois da gravação. É, Quando eu ouvi pela primeira vez essa questão da proposta de valor, realmente tem esse teor que o André trouxe, principalmente na graduação de administração, no estudo de marketing de uma empresa, uma organização ou alguma pessoa poder agregar, através de um serviço ou produto, um valor para o mercado, né? Inclusive, existem, né, algumas ferramentas como o Canvas, Model Canvas, né, que organiza a proposta de valor atrelada a uma série de outros campos, né, seja os stakeholders que estão envolvidos ao processo, os bens e ativos, a receita e tudo que dá sustentação, dá base para esse modelo de valor poder ser realmente sustentável. Para além desse conceito mais mercadológico e mais marqueteiro, digamos assim, eu entendo que todo ser tem inerentemente a possibilidade de desenvolver sua própria proposta de valor, assim, seja através da identificação da sua missão, do seu propósito, né? E me veio aquilo que na cultura oriental eles denominam como Ikigai, né? Unir as coisas que você tem de atributos, de coisas que são fáceis, que você domina e sente prazer e motivação em fazer, identificar coisas que no mercado ou no ambiente, né, exista demanda para problemas que precisam ser solucionados, né? E meio que fazer intersecções entre todas essas respostas para você poder achar algo que não necessariamente seja único, mas que você se identifique ali, né, para agregar valor ao ecossistema que seja o ser ou a organização esteja inserido. Então é meio por aí que eu tento ressignificar esse conceito para mim mesma, assim, entendendo que cada pessoa ela vai poder expressar a sua contribuição. Então, a proposta de valor tem muito a ver com essa contribuição particular de uma entidade, digamos assim. Interessantíssimo. Acho que a resposta de vocês dois se complementam, né, de uma forma interessante. A segunda pergunta, seja a partir desse conceito mais mercadológico de marketing que vocês colocaram, ou seja através dessa extrapolação, Ana, que você acabou de fazer. A proposta de valor é uma forma de se diferenciar ou se de mutuamente identificar? Pode começar com você, André. Você pode repetir a pergunta? A proposta de valor é uma forma de se diferenciar ou de mutuamente se identificar? Havia a mútua identificação. Bom, Eu, pode começar, né? Acho que. Desculpa cortar por uma vez, mas acho que. eu tenho uma resposta que eu não sei se satisfaz, mas a sensação que me dá é que a resposta é sim para ambas as questões. Tipo, a proposta de valor é uma forma de se diferenciar daquilo, deixar claro para as pessoas que podem se vincular a essa proposta, de que eu sou diferente em relação a isso ou aquilo, porque fica explícito na minha proposta de valor aquilo que me difere, mas ao mesmo tempo, para gerar identificação, ela precisa também trabalhar com os seus interessados, digamos assim. Então, para
para as pessoas que vão se beneficiar dessa proposta de valor, ela é uma ferramenta de identificação e também ela serve para diferenciação, seja para pessoas que não estão afinizadas com a proposta de valor se distanciarem, não estarem envolvidas, ou para aquelas pessoas que estão identificadas poderem tomar poderem avaliar e discernir daquilo que se difere essa entidade ou essa pessoa das demais similares, entende? Porque mesmo que eu ofereça um serviço ou um valor ou uma entrega muito parecida com, por exemplo, a do André, mesmo assim eu me difiro de alguma forma. Então, se a gente estiver atuando em campos diferentes, as pessoas que se identificam, elas podem optar, né? Ah, eu vou seguir a proposta de valor da Ana ou do André, enfim, foi mais ou menos assim que eu imaginei. André, obrigado, querida. André? Eu acho que um pouco se aproxima assim da resposta da Ana, mas eu vejo mais nesse sentido de diferenciação. Eu acho que entre as opções, oferecendo, né, e agrupando, né, talvez pessoas naquele interesse, que aí eles ali coletivamente seriam diferentes. Então, acho que tem esse ar de identificação, mas é uma identificação guiada mais por uma diferença proposta nesse valor, sabe? Não sei se ficou mais claro, mas eu acho que no sentido primário, acho que é se diferenciar para atrair identificadores e também afastar quem pensa, talvez quem tem outras perspectivas. Acho que nesse sentido. Maravilha, gente. Continuando, terceira perguntinha, tá? A proposta de valor, ela tá para vocês em que tempo? Eu não estou falando ainda da proposta de valor da Web 3D, vocês perceberam? Eu estou Sim. explorando o conceito de proposta de valor. A proposta de valor, ela é um conceito temporal para vocês? Se for temporal, ela representa o passado no presente, o presente no presente ou o futuro no presente? Pergunta é essa. A proposta de valor é um conceito e uma prática temporal? Se for, ela representa o passado no presente, o presente no presente ou o futuro no presente? Quem quiser começar, fica à vontade. Eu não sei se eu estou sendo muito disruptiva, mas a minha cabeça, talvez, pela resposta que eu elaborei, a primeira que me veio na cabeça, eu acho que definiria a proposta de valor como um conceito não temporal, mas ela está atrelada aos três, porque olha só, a proposta de valor para ela ser elaborada, ela tem toda essa bagagem da originação que a gente fez, por exemplo. Então, ela corresponde ao passado no presente. Só que ela só pode ser entregue dentro do presente no presente. Mas, ao mesmo tempo, quando ela é afirmada, ela é um futuro projetado no presente. Então, eu acho que ela tem uma carga temporal grande, mas por ela estar impregnada nos três espaços dos tempos, ela pode ser atemporal, né? Isso aí, Ana, você matou assim. É isso mesmo, querida, essa é a resposta. Mas vamos ver o André. André, você pode compartilhar o que veio para você no primeiro momento, tá, querido? Fique à vontade. Bom, no primeiro momento, assim, a gente vê que tem essa ação que geralmente ela é mais focada no presente, né, para gerar esse valor presente, mas de algum modo também ela se intercala com referências, né, do passado para aprimorar e conforme isso é validado, também ele já se alonga para um outro contexto. Então acho que tem essa questão, né, de compreender que tem essas temporalidades, né?
e aí, eu acho que é até um exercício que geralmente ligado a essa questão sempre acontece constantemente. A gente está vendo relatórios para projetar, né, os próximos passos, mas ao mesmo tempo a gente também tem que executar novidades, porque daí também tem a questão de tendências, né? Então acho que não sei se não saberia também responder uma dessas opções. Eu acho que ficaria nesse sentido mais cruzado também. Bacana, querido. Obrigado pelo seu feedback. Continuando. Sendo a proposta de valor atemporal, no sentido que a Ana descreveu para a gente, ela conversando com o passado no presente, ela sendo atuada no presente, ela a partir do futuro no presente, essas dimensões temporais seriam pontos de acesso da proposta de valor ou não? Pontos de acesso para terceiros, para as pessoas que estão chegando para cocriá-las e das pessoas que estão tomando contato pela primeira vez. E se forem pontos de acesso, será que como é que a proposta nesse sentido a proposta de valor deixa de ser ela passa a não ser uma coisa só, correto? Ela passa a ser coisas diferentes em tempos diferentes, em contextos diferentes. Ou seja, ela não é uma coisa fixa, mas isso já sou eu elaborando em cima da minha pergunta. Mas voltando, é um ponto de acesso? Fica à vontade de vocês responderem. Quando você fala de pontos de acesso, é mais literal possível, assim, de tipo, como uma pessoa acessa a proposta de forma a tangibilizar a proposta de valor, né? Isso. Ela pode. Ela para de ser um discurso, uma teoria e se torna algo concreto, né? Sim. Ela pode acessar uma dinâmica de. Naquilo que ela tem de passado no presente, ela pode acessar enquanto ela está sendo implementada no presente, ou ela pode ser acessada em cima daquilo que ainda vai ser implementado no futuro do presente. Quer dizer, então, você tem pontos de acesso temporais a essa atemporalidade da proposta de valor, entendeu? Eu acho que essa pergunta me deixou mais dúvidas do que respostas assim para dar. Porque eu tenho muita afinidade com filosofia budista, que tem um pouco dessa questão de que o que existe é o agora, né? Por mais que eu já tenha passado por algumas crises, assim, porque eu trabalho muito com projeções de futuro, planejamento, então acaba que eu já tenho que acessar ideia, no campo das ideias, algo que está por vir, e acaba que se eu não faço isso no agora, nunca se manifesta, né? Eu só queria dar um feedback, não sei se as outras pessoas estão ouvindo um ruído, mas tá, às vezes fica um ruído assim no microfone. Melhorou? Melhorou, obrigada. Então, eu penso assim, que todos esses momentos são possíveis de expressar pontos de acesso, mas nem todos são tão tangíveis quanto o presente no presente, né? Porque é o campo da manifestação mais literal, né? Então, se a gente ficar só no agendamento, por exemplo, do mapeamento crítico da Web3 Dev, a gente vai ter um ponto de acesso da proposta de valor do mapeamento, mas só no campo das ideias, a gente nunca vai vivenciar na prática. Então, eu entendo que o presente no presente é o mais fértil dos campos dos pontos de acesso, mas que os outros dois têm um papel importante também, que talvez o passado no presente ele seja só meio que uma ignição para as coisas poderem iniciar, mas que talvez esse ponto de acesso ele não seja tanto quanto o futuro no presente não sejam tão eficazes, porque são projeções ou são coisas que a gente está olhando para o retrovisor, não representam a verdade ou a realidade mais empírica e mais concreta, né? Então, não sei se vocês concordam, até gostaria de ouvir outros pontos de vista, mas...
Aqui é importante dizer, Ana, que não existe nenhuma, nenhuma escola filosófica de referência ou nada do gênero, tá? Ela é muito baseado, ela na realidade, a proposta do mapeamento crítico, ela é fruto de muitas interações, explorações, experiências que foram acontecendo ao longo de muito tempo e que obviamente vai se espelhando aqui e ali alguma filosofia, alguma prática, alguma dinâmica, mas não tem alguma coisa específica, né? Mas o que é importante dizer em cima do que você falou é o seguinte: como o conceito de tempo é um construto social, um construto intelectual, um construto conceitual que nossa espécie criou, correto? Nós criamos esse construto, correto? Ou seja, não foi a formiga, né? Não foi a girafa, não foi os golfinhos, nem as baleias que criaram o construto de tempo, né? E a gente está muito viciado pelo construto de tempo, do tempo cronológico, né? Do tempo cronometrado, né? Dos segundos, minutos, hora, dias, semana, meses, anos, né? A, a gente tende a achar que passado está no passado, presente está no presente, futuro está no futuro. Tá? A gente tende a pensar dessa forma. Mas para uma coisa, para que a proposta de valor vire uma coisa viva, pulsante, ela tem que estar vibrando tudo que dá essência de passado, tudo que é essência de futuro nesse presente que você acabou de falar. Então, nesse sentido, quando a gente acessa, quando você faz um acesso à proposta de valor pelo que tem de passado nela, esse passado nela está no presente, na realidade. Que é o passado no presente. Não é... Repara como eu falei, passado no presente, presente no presente, futuro no presente. Tudo está ali convergindo para o presente. Então, esse passado no presente pode representar muitas das coisas que não foram resolvidas ou não estavam sendo vistas, ou que ficaram ali, sabe, criando uma espécie de resíduo tóxico, né, que não foram faláveis, e é o passado no presente, quer dizer, que faz parte, que é uma coisa não resolvida da proposta de valor. Né? E por que eu estou falando dessa forma? Porque nós somos seres lúdicos, imaginativos. Nós somos seres de projeção. Nós projetamos tudo. Nós dependemos da luz. A luz é uma projeção. Para a gente poder projetar a realidade. Então, para isso, para a gente, é muito concreto. Tudo isso que eu acabei de falar é muito concreto para a gente. Ou seja, concreto que eu digo, a gente consegue entender as diferenças, porque nós somos seres lúdicos e imaginativos, né? Que gera essas interfaces com o que a gente chama de realidade, né? Então, é isso. Então, a sua resposta vai muito de encontro com o que eu acabei de falar. Eu acho que ela resume bem, mas dizendo que não tem só o presente. O que tem é você acessar o ponto. O que tem de passado no presente é o ponto de acesso. O que tem de presente no presente é um ponto de acesso. E o que tem de futuro no presente é outro ponto de acesso, entendeu? Ou seja, acabam sendo 3 pontos de acesso acontecendo aqui, agora, no presente. Mas eles estão presentes no presente. É isso que eu quis dizer. Legal. Nesse sentido, André, você quer fazer algum comentário em cima? Aí eu vou abrir para a Paula fazer, Legal, se ela quiser, evidentemente, alguma apreciação. legal. Bom, eu acho que depois da sua fala eu também consegui até formular melhor, mas sim, eu acho que eu concordo nesse sentido que o presente ele puxa outros pontos de acesso, então a minha resposta seria anteriormente, né, seria presente e passado, né, no sentido de que o passado ou que um dos principais pontos de acesso seria esse. Mas de algum modo eu também concordo que o futuro também é importante, mas se fosse para escolher, eu escolheria presente e passado. Como Agora explica por que você escolheria o presente no passado. passado. Perdão, o passado no presente, não o presente no passado. O passado no presente, por que você escolheria? Tipo, no sentido do passado ter gerado aprendizado, dúvidas, e aí quando também tem esse acesso presente, eu estou pensando assim mais no sentido de usuário, né? Então, o usuário acessa uma página, um produto, né? Ele vai observar tudo que já foi gerado, né? E aí ele tem esse primeiro contato, mas depois disso também, a partir disso, digamos, também é projetado
possibilidades para o futuro. Então, acho que seria nessa hora de quando vem, por exemplo, um novo membro na comunidade, ele vai acabar encontrando dúvidas frequentes ou um onboarding que a gente gerou com base nesse histórico passado. E acho que eu estou com essa visão, assim, acho que é nesse sentido. Mas, claro, rapidinho, um parênteses rápido em cima, se me permite, Ana, um parênteses rápido em cima do que o André falou, André. Querido, uma coisa que a gente vai explorar muito aqui na coeducação complexa é a diferença entre você se perceber como um agente e de você se perceber como usuário. Eu percebo, isso é muito típico, tá, do ecossistema de programadores, de devs, né, de falar de usuário, usuário o tempo todo. E, na realidade, ciberneticamente falando, quando a gente está falando, por exemplo, de proposta de valor, nós estamos nos empoderando para poder agenciar essa proposta de valor ou ser agenciada por ela. Então, você não é um usuário da proposta propriamente. Você, realmente, para você poder torná-la tangível, você tem que estar agenciando a proposta. Mas isso a gente vai falar mais à frente, não agora. Só para você entender como a gente tem que fazer um detoxzinho com relação a isso, tá bom, André? Só quis fazer esse parênteses. Sim, sim. Pode continuar. A gente tem esses vícios, né? Mas eu entendi perfeitamente. Mas falando, você se manifestar, querido. Eu interpretei que o André estava querendo dizer no sentido de que o passado e o presente realmente têm essa tangibilidade, enquanto que no futuro a gente só consegue fazer projeções, previsões ou promessas, né? Então, talvez quando a gente tem um raciocínio mais materialista, mais concreto, né? Pode ser que a gente não consiga ver que essas projeções, até acordos e combinados que determinam a entrega de um serviço já é a proposta de valor sendo acessada, porque ali a pessoa, os agentes que estão interagindo, eles estão definindo a relação de médio e longo prazo, de como eles vão se relacionar, então, de certa forma, já está acontecendo o futuro no presente também, né? Isso aí, querido. Bem, boa extrapolação que você fez. Mas fala, Paula, fica à vontade para fazer sua apreciação, querido. É incrível, gente. Assim, me senti bastante provocada e, ao mesmo tempo, bastante alimentada com todas as colocações. Eu talvez organizasse de uma forma diferente, mas acho que sim, acho que foi dito bastante coisa. Com relação a essa questão, principalmente desse último ponto, né, de qual que é o ponto de acesso, eu acho que é muito bacana essa coisa de quebrar mesmo a cultura mesmo, né, que a gente carrega, no sentido de que, apesar de nós sermos seres presentes, né, seres do presente, a gente raramente consegue viver no presente, né? Raramente a gente consegue de verdade viver no presente. Então, quando a gente fala de proposta de valor, a gente está falando literalmente de uma proposta, né? Ela vai ser realizada, sim, mas ela é uma proposta. Então, eu acredito como um ser lúdico mesmo, eu já estou enxergando como proposta. Então, por isso atemporal, porque ela permanece, porque é uma proposta que deve permanecer enquanto valor para mim. O dia que ela deixar de ser valor para mim, eu muito possivelmente mudo, né? A relação com essa proposta. Então, eu acho que o mais difícil aí é a gente conseguir mostrar que no presente eu carrego essa história do passado, sejam questões a serem resolvidas ou sejam realizações, né? Mas eu carrego esse passado, e sim, eu projeto o futuro. A gente sempre está pensando no que vai ser amanhã, o sol vai nascer amanhã, né? O que vai, né? O que será o amanhã? Mas a gente precisa puxar para essa coisa de, não, eu preciso assumir agora, é hoje. Então, achei muito bacana esse exercício, incrível. E legal o que vocês trouxeram, André, Ana, muito bacana mesmo, Vini. Gratidão, muito legal. Nada, querida. Seja bem-vindo de volta aí, Cauê. Bem, vamos lá. Valeu, pessoal. Eu Nada. acabei esquecendo que eu tinha um encontro marcado com o pessoal.
tem um núcleo de tecnologia do MTST, que tinha marcado uma reunião fazendo tempo com eles, e ele me mandou ele me mandou mensagem bem na hora que a gente estava na chamada. Peço desculpa aí. Tranquilo, tranquilo. Não, não precisa pedir desculpa, não. Bem, uma última pergunta, tá, Ana? Que com essa última pergunta, a gente já encerra a nossa exploração hoje aqui. Eu estou procurando fazê-la agora de uma forma mais concisa, não sintética, um pouco mais concisa, dentro de um tempo cronológico, para não ficar pesado para ninguém, até porque já é um pouquinho tarde para vocês, não. Então, eu também estou levando isso em consideração. A última pergunta é a seguinte, tá? Qual é a diferença para você, Ana, e para você, André, entre valoração e valorização? Qual é a diferença entre valoração e valorização? Existe diferença para vocês? E se existe diferença, que diferenças são essas? Quem quiser começar, fica à vontade. O Ian, acho que tá mutado o teu mic. Obrigada, André. Eu vou seguir um racional baseado na semântica, porque eu não utilizo muito o termo valoração tanto quanto valorização no meu cotidiano, né? E quando eu escuto esse conceito da valoração, eu entendo que é diferente de valorização. Me parece que valoração é, é o ato de valorizar algo. Tô só chutando mesmo, assim, porque realmente foge um pouco do meu glossário. Mas ambas me remetem a essa atitude de mensurar o valor de algo, né? E aí, eu acho que a raiz da diferença é que a valorização, ela me parece que é algo que acontece na troca, assim, sabe? Você tá trocando e valorizando aquilo que tá fazendo parte da troca. A valoração parece que está num campo mais de definição do valor e não exatamente que esse valor vai ser realmente trocado. Então, não sei se eu fui muito na direção correta, assim, até fiquei curiosa em entender o que é valoração. Tá bom, Ana. André? Legal. Bom, assim, de primeiro momento veio a diferença de quantitativo e qualitativo. Então, me parece que valoração é questão de atribuir valor, mas num sentido talvez até às vezes subjetivo, qualidade, outras formas, né, de reconhecer esse valor, e a valorização aí num sentido mais financeiro, assim, tipo, que tal produto, né, aumentou o seu valor, seu preço mesmo para você adquiri-lo ou serviço. Tipo, então acho que a valorização acontece devido a uma valoração. Muito bom, muito bem. A sua resposta foi excelente, André. A Ana, ela acabou respondendo de uma forma um pouco mais conceitual, mas o que você respondeu tá excelente. Então vamos lá, gente. A valoração, ela tem a ver sim com qualidade, tá? E ela é uma dinâmica de mutualização. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você só percebe, você só valora coisas quando você se mutualiza com o outro ou com os outros. Não precisa ser um outro da nossa espécie, pode ser qualquer outro ser vivo ou qualquer outra coisa. Não, qualquer outra coisa não digo, tem que ser um ser vivo para que haja um mutualismo, né? A valoração é uma tessitura por entre você e o outro e você. Tá? Então, a valoração, ela é, sem sombra de dúvida, Ana, ela é subjetiva, mas ela é o que há de mais significativo para espécies sociais e gregárias como a nossa.
Tá? Então, a gente está sempre valorando o nosso entorno, né? A gente está sempre valorando aquilo que nos alimenta e que nós alimentamos de volta. Então, é uma dinâmica mutualística, né, de valoração. E que está completamente fora da equação do paradigma organizacional das organizações. A organização está totalmente focada na valorização, né? Ela pouco foca, ou pouco enxerga a valoração, né? Ou quase nunca, eu diria. Muito pelo contrário, o paradigma organizacional ele tende a criar aqueles arquetipos, né? A criar os estereotipos, perdão, os estereotipos, né? Dizer que as pessoas no ambiente organizacional têm esses comportamentos, esses estereotipos e acaba por aí, né? E aí você cria aqueles joguinhos para você identificar qual é o seu estereotipo, o que você pode melhorar do seu estereotipo, etc. Isso é tudo o que a gente chama de bullshit. Mas tudo bem, beleza. Voltando. Então, a valoração é isso, é uma dinâmica de alimentação e retroalimentação que tem a ver com espelhamento, tem a ver com mutualismo e tem a ver com a criação de valor. Olha que loucura! Com a criação mútua de valor. Então, a proposta de valor, ela deveria ter uma dinâmica. As pessoas deveriam estar sempre fazendo uma dinâmica de valoração da proposta de valor. Delas com a proposta de valor e da proposta de valor com terceiros. Mas a gente está sempre, econometricamente falando, fazendo uma dinâmica de valorização. Vocês percebem a diferença? Ela é brutal, né? E não significa dizer que a valorização seja negativa. Não, 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 não. Ela é bem-vinda. Ela só não pode ser onipotente, ela só não pode ser onisciente, ela só pode ser a única coisa a se fazer, que é valorizar, né? No sentido ou de precificar ou de dar ou de ter alguma referência de valor econômico ou de valor material atribuído, né? Então, é basicamente isso que eu queria, essa provocação que eu queria fazer para vocês perceberem como a valoração está completamente ausente, né, da cultura de administração das organizações e, no entanto, a partir do paradigma peer-to-peer, ela é uma das coisas mais relevantes que tem para a geração de mútuo valor, de valor mútuo das coisas e para valorar as coisas. Então, é isso que eu queria colocar para vocês como último momento da nossa exposição. Mas claro que a gente vai fazer mais uma rodadazinha de apreciação e de reação e apreciação de vocês, mas é isso que eu queria colocar. Começando por quem quiser. Ana, Beleza. Deixa eu ver, eu tô desmutada? Tô ouvindo. Tô. Eu acho que eu respondi meio mirei no lugar errado, assim, na resposta da valoração, acabei invertendo, mas foi interessante até para fixar o conceito, que às vezes quando a gente se depara com um erro assim, fica mais fácil da gente sentir o impacto e armazenar a informação através do tipo, putz, sabe? Então, vou até buscar extrair mais reflexões a partir do que você trouxe e deixei algumas coisas muito sintéticas aqui, mas eu acho que quando eu reassistir a gravação eu consigo até colocar com entre aspas, assim, com as palavras que vocês usaram, né? Então, meio que só fiz um registro inicial para não ficar não passar em branco aqui o Miro, mas eu acho que vai ser fundamental acessar a gravação depois para tanto registrar algo mais completo quanto para compartilhar com o Vini a experiência que a gente teve aqui e ele se colocar na mesma página para o próximo encontro, né? Meio que isso que eu gostaria de apreciar e no mais eu agradeço a disponibilidade assim da gente ter abarcado todas essas reflexões que para mim foram muito úteis. Muita valoração. uma forma de melhor compreender valoração é você brincar com a palavra, né? Um conceito. Valora a ação, né? Então, a valoração é uma dinâmica de movimento, né? Movimento, é uma dinâmica
se é uma dinâmica de movimento e de mútuo movimento, né? De movimento coordenado, de movimento mútuo e coordenado entre pessoas, entre seres, entre espécies, né? É, ela, ela é meaning making, ou seja, ela gera sentido o tempo inteiro, entendeu? Então, assim, a gente está sempre valorando com os outros o nosso caminhar, o nosso movimento. Então, ela está sempre gerando sentidos o momento inteiro. Só que nós não temos muito pouca consciência com relação a isso. O tipo de sociedade que nos tornamos, no tipo de educação que a gente recebe, não está focada em gerar awareness, né, consciência com relação a isso. Né? Então, a valoração é isso, é valoração, né? Valora a mútua ação. É um movimento que faz a geração de sentido acontecer a todo momento. Né? É um É, mini making, em inglês a gente chama de mini making machinery. Né? Está sempre fazendo, sempre gerando sentido, sempre gerando sentidos o tempo todo. eu fiquei curiosa, Vini, de é, questionar se a valoração ela passa por um processo de conscientização, no sentido de que eu tenho que reconhecer, verbalizar, é, ou ela está inerente no ato em si, né, de duas pessoas se encontrarem, se ajudarem, a valoração existiu, mas não, ninguém precisou agradecer, ninguém precisou pagar, ninguém precisou falar, nossa, isso aqui mudou minha vida, sabe? Eu fiquei um pouco confusa se É, ela. ela é inerente, Ana. Ela é inerente. Ela é inerente a espécies gregárias e sociais como a nossa. Ela é inerente. Mas, numa sociedade tão capturada pelo ego individualismo, né, pela separação, pelos embolhamentos, pela categorização, pela classificação, não é isso? Pela valorização constante, sim, você manifestar a percepção da valoração no ato de interagir, né? No ato de estar, no ato é um exercício que eu indico, altamente regenerativo, que eu indico para todo mundo. Ok. Então tá, então temos o André. André, fica à vontade aí, querido. Bom, eu acho muito importante a gente trazer esses termos e principalmente eu fiz uma certa aproximação com outro termo que seria o de valocracia, que foi apresentado recentemente também na comunidade pelo, acho, Casta Cripto, que é nesse sentido de gerar uma comunidade onde, né, os esforços seriam valorizados, né, num sistema de valocracia, mas é um termo que é muito recente e não sei se necessariamente é um sinônimo de valoração ou se seria algo que um termo guarda-chuva que contemplaria esse. Então me veio essas dúvidas para futuros debates, enfim, para pesquisar mais também e cruzar o que a gente apresentou hoje com esse outro termo. Mas Então, agradeço André, a oportunidade. eu por acaso conheço o Casta, está se tornando um amigo, né? Vou Uhum. dizer que toda semana a gente conversa, mas a gente está sempre juntos. Ele apresentou para mim, ele fez uma apresentação da Valocracia. Eu vocês conseguem imaginar, eu tive um zilhão de coisas que eu queria conversar com ele. Eu falei, cara, não vai dar tempo, porque ele estava na correria. Para variar, ele está sempre na correria, como todos nós estamos na correria. Mas eu posso dizer para você que do que ele apresentou e do que eu já vi, está muito ligado à valorização. E, embora tenha alguma dinâmica de valoração ali, incutida ou embutida, mas ela não está visível, ela não está tangível, ela não. Enfim, ela não está. Você não consegue vociferizá-la, né? Assim, ali na valocracia. Mas ela está ainda muito no início, né? A proposta, né? Da valocracia. Então, vamos nessa. Obrigado por lembrar da valocracia, André. Foi bem interessante. Vamos continuar aí a rodada de reação e de apreciação com a Paula, depois a gente ouve o Cauê. Não, tô contempladíssima. Tá incrível. Cauê. Opa, galera. Bom, eu acabei perdendo um pouco, porque, curiosamente, bem na hora que eu sentei aqui, uma moça bateu no meu carro, aí começou a disparar o alarme aqui, e eu fui Nossa. lá, atender. Daí eu voltei agora no final da fala da Ana,
Mas eu acho que, assim, eu não sei se eu quero participar, assim, para não quebrar o fluxo que vocês estão construindo. Acho que eu vou trazer perspectivas muito desacopladas, assim. Então, eu vou continuar ouvindo. Não sei se vocês pretendem continuar essa discussão sobre a valorização, que eu percebi que a gente falou muito sobre a valoração. E tem essa questão de eu me confundir, assim. O Vini sempre que eu dou minha perspectiva sobre valoração e valorização, ele sempre inverte, assim, falando, não, mas você está compreendendo de forma invertida. E daí, não sei, tô tentando descobrir ainda, estudando ainda sobre isso, e tô curioso para conhecer mais sobre a valocracia. Beleza, obrigado, querido. É bom isso que está acontecendo aqui agora. Você vê, né, gente? A vida é muito dinâmica, é movimento constante, são muitas as complexidades que a gente tem que lidar, que a gente cria e que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, a gente às vezes está síncrono, às vezes está em assíncrono, né? Mesmo querendo estar síncrono, muitas vezes a gente está assíncrono, tá? Então, essa dinâmica da sincronicidade, uma vez que você toma consciência dela, né? Poxa, facilita muito a nossa vida, sabe? De você lidar com você mesmo e você lidar com os outros, né? Então não tem problema nenhum mesmo o Cauê querendo estar assíncrono, ele ficou assíncrono porque alguma outra coisa chamou ele. Então, sem problema nenhum nesse sentido, cara. Eu acho que isso aí faz parte, inclusive, faz parte da própria dinâmica do fazer complexo, né? Do RE com protocolo cultural web gerativo. Enfim, é isso aí. A gente valorar, né? A gente valorar o fazer complexo, entender que nem basicamente não se tem como reduzir tudo, não tem como sistematizar tudo, não tem como se linearizar tudo, não tem como, né? Simplesmente achar que cada coisa é cada coisa num determinado momento e outra não tem como. As coisas elas se interpelam, se entrelaçam, elas se misturam, elas se mutualizam o tempo inteiro, porque esse é o fenômeno. A filologia da vida é isso, né? É total tramamento e interdependência de tudo e de todos. Mas vamos lá, Paula, eu vou deixar para você, querida, a sua apreciação e a gente já finaliza aqui. Não, acho que é isso. Como eu falei antes, estou super contemplada, acho que foi incrível. É, acho que para mim é muito interessante essa coisa das significações, dos significados. Acho que é muito importante a gente ter clareza disso. Eu gosto de escolher as palavras quando eu falo, porque elas têm força, sem dúvida. E é isso. Vamos mudar o jeito de enxergar. Vamos enxergar de um jeito muito mais legal, com certeza. Então tá bom. Galera, então é isso. Vamos nessa, então. Eu acho que se alguém sentir de querer fazer algum tipo de check-out, fica à vontade. Não necessariamente a gente precisa fazer uma rodadinha de check-out. Senão a gente só dá aquele tchauzinho, a lá Teletubbies e dá tudo certo. Não tem problema nenhum. Então tá, lá Teletubbies. Tchau, Bom fim de gente. semana. Caso, Bom fim pessoal. de semana. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau, gente.